Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja estudando, o que importa é que, mais uma vez, estou eu aí, junto com você, colado para você passar no seu concurso público, beleza? Rodrigo, você não passou os teus contatos, como é que te acho, cara? Tá aqui, eu acho que dá para enxergar, tá ali no canto, você pode seguir no Instagram, tá aqui, ó, Rodrigo Piloto _ tracinho embaixo. Por que piloto? Porque eu piloto avião, sou piloto de linha aérea, uma das minhas profissões, e a segunda, sou apaixonado nessa parte de dar aula de direito para você que está estudando, beleza? Tranquilo? Então você me acha no Instagram e aqui você dá a continuidade no nosso direito administrativo, beleza? Na aula anterior, o que nós falamos? Nos embasamos no direito público, privado, demos algum exemplo, na verdade nós já pincelamos isso daqui, vamos apenas trocar mais umas ideias, aprofundar para você montar o seu caderninho legal. Sem o seu caderno a coisa não funciona. Vou te dar mais um conselho, sempre vou te dar um conselho, como a gente fala, né, conselho de um bobo, porque já tive nessa situação de vocês, tá? Já virei noite, já ralei, já chorei, já fiquei desesperado, já achava que ia passar e não passei, e até que a coisa engata, tá? O que você falava, Rodrigo? Simples. O que funciona para mim, de repente não funciona para você. Tem aluno meu, por exemplo, que compra caderno de 20 matérias, né? Aquela trolha parece um bate-mego, ok? Perfeito. O que eu sempre fiz e aconselho meus alunos a fazer? Pega um caderninho fininho por matéria, você entendeu? Por que, Rodrigo? De repente naquele dia você tem que fazer uma revisão de direito penal, para que você vai levar o seu caderno modelo bate-mego? É muito mais fácil pegar o caderninho, botar debaixo do braço, aquilo é leve, você carrega ele para onde você quiser e assim você dá continuidade na revisão, porque sem revisão também você não passa. Beleza? Nós falamos da administração, do direito público e privado, vimos a diferença e nós falamos também que existe uma codificação para os outros direitos. Tá legal? Como assim, Rodrigo? Existe o Código Penal, existe o Código de Processo Penal, existe o quê? A Constituição, não é isso? O direito, que é a fonte do direito constitucional, e por aí vai. Você tem o quê? Os outros códigos, trabalhista, previdenciário, não é isso? Que não é a nossa área, deixa isso aí para o pessoal mais elitizado, tá certo? O que a gente precisa é saber o que cai em prova. Bom, Rodrigo, se não cai um código, você realmente falou na aula passada, o que acontece então? Acontece que você tem que ter informações para que você monte no mínimo, que é o que você vai achar, uma apostila, tá legal? Uma apostila que você tenha do início ao fim, a partir do tópico da aula passada, direito público e privado, que vá passando por todos, cerceando todos os tópicos, não é isso? Atos administrativos, diferença da administração pública direta e indireta, passando pela 8.112 até chegar no final do direito administrativo. Como é que se monta isso daí? Através do quê? Das fontes do direito administrativo. Para você executar o direito administrativo, você vai juntar tudo posteriormente, para você fazer valer o direito administrativo, ok? Você tem que ter modelos. Você tem que ter o quê? Uma consulta. Rodrigo, se eu for consultar, por exemplo, algo como homicídio, eu vou lá no Código Penal e vejo o artigo 121. Beleza. E no direito administrativo? Tem o artigo? Não é codificado, mas, por exemplo, nós vamos ver para frente que para você punir um servidor público, o que você precisa? Você precisa seguir um rito. Eu já posso demitir ele sumariamente a bem do serviço público? Não. Primeiro, nós vamos ver para frente que primeiro você tem que fazer o quê? Advertir. Depois o quê? Suspender. Você entendeu? Então existem regras traçadas pelo direito administrativo que são dia a dia colocadas para a gente, não dá para a gente escapar mesmo não tendo o quê? Não tendo código, mas não tendo código,
nós temos o quê? As fontes do direito administrativo. Então, tem 3 fontes, certo? Que caem na tua prova. É somente isso que você precisa saber, que eu vou colocar para você. Outra coisa, antes que eu me esqueça, escuta o que o tio Rodrigo está falando. Não adianta, meu amigo, minha amiga, você comprar uma apostila de direito administrativo, certo? E aí você, falaram que a outra é melhor, pô, lançou outra que tem, pô, ela aprovou 90% dos candidatos. Quando você vê, você está com a biblioteca dentro de casa e você, na verdade, no frigir dos ovos, você fez o quê? Nada, você não estudou, você não leu uma por inteiro. Escuta o que eu estou falando para você, cola comigo que é sucesso. Vai, pegue um material que seja do seu agrado, inicie, no nosso caso, o direito administrativo e termine o direito administrativo naquele material. Se você sentir vontade de aprofundar, aí sim, ou colocar algum tópico diferenciado, vamos colocar assim, você pega outro material. Beleza? Mas vai dar tudo aqui para você. Quais são as fontes, Rodrigo, do direito administrativo? Bom, primeira fonte, muito cuidado com isso. Primeira fonte, a fonte chamada de quê? De fonte primária, certo? Fonte primária. A segunda é o quê? Secundária, ok? E a terceira eu vou botar aqui em vermelho, eu vou botar terciária, certo? Só para você gravar uma sequência terciária. É só para você gravar uma sentença lógica na tua cabeça. Primária, secundária e terciária. O que importa é a ordem de quê? A ordem de consulta, aonde você vai buscar as informações que você precisa, no caso da execução, né, do direito administrativo. A fonte primária sempre vai ser, em qualquer direito, a fonte primária vai ser o quê? Lei, amigo. Leis. Rodrigo, você falou que não tem lei. Tem, bom, mas o direito administrativo, meu parceiro, se você parar para raciocinar, tem certas horas que nós vamos entrar aqui no direito administrativo, que você vai dar a impressão que você está passando que é direito constitucional. Você vai entrar, nós vamos entrar, por exemplo, na parte de punição do servidor público, no direito administrativo, que nós vamos falar o quê? Do agravo administrativo, da punição administrativa, e nós vamos falar o quê? Penalmente ele responde, vamos entrar no penal. Você entendeu? O direito administrativo é um direito que ele o quê? Transita pelos outros direitos. Beleza? Tranquilo? Então a fonte primária do direito administrativo é o quê? Lei. E essa lei, anota aí que é pedido em prova, é lei em sentido amplo, tá certo? Que você tem em outra disciplina, você tem a lei em sentido estrito, né? O stricto sensu e o lato sensu, enfim. Essa lei em sentido amplo, e à frente nós vamos detalhar mais isso. Como assim sentido amplo, Rodrigo? Ela o quê? Ela engloba, ela tem um raio de ação maior, tá certo? E a secundária? A secundária é interessante. A secundária, a fonte secundária é a jurisprudência. Esse daqui, Rodrigo, você entrou no outro tópico, depois eu apago aqui, não tem problema, tá legal? Pô, eu estou começando agora, Rodrigo, eu não sei nada de direito, nunca vi direito. Relaxa, meu amigo. A maioria dos nossos alunos, por exemplo, no presencial, ok? A maioria dos nossos alunos são o quê? São advogados, são bacharéis em direito, ok? A realidade na faculdade é diferente da realidade do concurso. Aqui a gente vai na ferida, tem muito detalhe. Então, se você acha que um bacharel de direito advogado está mais, dá um passo à frente do que você que está começando do zero agora, não está. Tá legal? Não estou desmerecendo os advogados. Isso aí é uma estatística de sala de aula. Beleza? Fonte secundária, jurisprudência. Rodrigo, o que é jurisprudência, cara? Jurisprudência são o quê? Decisões, anota isso aqui, vai dar para colocar. Decisões reiteradas. Como assim?
Agora, ó, são decisões reiteradas. Vou botar aqui, são decisões reiteradas. Decisões de quem, Rodrigo? Quem que decide judicialmente? Juízes. Concorda? Me explica, Rodrigo, simples. Você tem, só para você entender o que é jurisprudência. Eu vou até mudar de direito para você ficar, rapidamente, você entender o que é jurisprudência. Ok? Aconteceu um homicídio no interior de Minas Gerais, na cidade de Nambuque, na fazenda. Ok? Vamos detalhar mais. O senhorzinho chegou, o seu Santinho chegou e pegou a esposa dele, traindo ele, certo? Estava lá naquele amor, naquele calor todo, naquela aflição, não é isso? E ele chegou da roça e deu de cara com ele. O que aconteceu? Ele pegou a arma, deu um tiro pelas costas, execução, e por aí vai. Vamos deixar para o DP, penal, ok? E aqui na cidade, o que aconteceu? Aqui na cidade houve a mesma coisa. Você entrou em casa, pegou ali, deu um flagrante, está armado, tem a posse, lá, o porte de arma. O que você fez? Pum, descarregou a arma pelas costas do cara. A situação é a mesma, tá legal? Só que lá tem um juiz, aqui tem outro juiz. A situação é a mesma, mas você vai aprender no direito penal, né, na parte de dosimetria de pena, você vai sempre o quê? Vai sempre haver uma diferença entre as decisões. Exemplo, para não alongar, a gente não se alongar, de 6 a 20 anos, não é isso? Então lá o juiz deu o quê? 12, lá não, aqui, o juiz deu 12 anos por essa situação. Lá ele deu o quê? 7. Pode, Rodrigo? Pode. O que não pode é um juiz dar 6, que é a pena mínima, e o outro dá 20. Aí é muito discrepante. Então, só para você começar a raciocinar do direito, essas são as questões de prova. Puxa para o administrativo, Rodrigo. Simples. A jurisprudência são decisões reiteradas. Então, o juiz, certo, da cidade de Minas Gerais tomou uma decisão, não fala um caso concreto. O da Bahia, de Porto Seguro, tomou uma decisão num caso concreto. Então, os juízes, o que eles costumam fazer? Em todas as instâncias, ok? O que costuma fazer? Ele vai pesquisar o que os outros juízes estão vendo nesse caso concreto, que acontece em tudo que é lugar, você entendeu? E ali ele faz a dosimetria de pena, beleza? Ele vai o quê? Consultar essa fonte essa, decisões de outros magistrados, tá? Para poder o quê? Para ter uma média ali, e ali botar, logicamente, a livre-arbítrio, né? Porque os juízes são nada mais, nada menos do que semideuses flutuantes, isso, aquelas togas pretas maravilhosas, né? Mas estudaram, que é o que você tem que fazer agora, não é isso? Para tirar essa onda depois. Então, o que acontece? Pesquisa tudo, e essa consulta é o quê? Essas decisões, frequentes decisões em casos concretos, acabam virando o quê? Jurisprudência. Então esse termo vai perseguir você, tanto no administrativo, penal, processo penal, constitucional, nessa parte da tua vida de concurseiro. Jurisprudência é aquilo que tanto se repetiu, tantas decisões de juízes foram tecnicamente iguais, que praticamente o quê? Virou uma lei. Virou uma referência para se consultar. Agora, tornando a forma técnica do direito administrativo, a primeira fonte sempre vai ser a lei em sentido amplo, e a segunda fonte o quê? A jurisprudência, que você já sabe que são o quê? Decisões reiteradas dos magistrados, dos juízes, beleza? E a terceira fonte, Rodrigo, ela se mistura, aí que a banca pega você. Ela se mistura, a gente coloca, existe determinados professores e determinados materiais que até separam isso em quarta, ou pegam essa terceira fonte e jogam, colocam dentro da secundária, não tem problema, ok? Até porque nós vamos perceber que na parte das questões,
a banca ele consegue, ele dá o quê? Ele dá informações para que você identifique. A terceira fonte, ou a fonte terciária, nós colocamos aqui, é muito importante, por isso que se confunde, você vai entender agora. São o quê? Os costumes. Os costumes. Como assim, Rodrigo? Como assim os costumes? Também chamada... Rodrigo, por que você fica indo para lá e volta para cá? Porque eu sou rebelde, você entendeu? Eu não fico todo certinho, a coisa tem que ser aqui, eu tenho que ficar liberto, né? Porque esses costumes, nós já falamos, eu vou te reavivar sua memória. Esses costumes são o quê? Esses costumes, ou a fonte terciária, ela não o quê? Ela não está o quê? Não está registrada, ok? Não está registrada. As bancas de prova chamam isso daí de quê? De fonte indireta, beleza? Vou colocar aqui, ó, de preto, a fonte terciária, que são os costumes, vou botar um F aqui, tá? Fontes o quê? Indiretas, ok? Por quê? São consultadas, são observadas, mas isso daí pode ajudar ao magistrado, ao juiz. Aquilo pode até, não digo alterar a pena de modo mais efetivo, mas pode sim influenciar de alguma forma. Como, Rodrigo? O que eu falei há minutos atrás. Só que eu puxei o exemplo o quê? Do direito penal, certo? Lá no interior de Minas Gerais, na cidadezinha de 2.000 habitantes, ok? O que nós falamos? O seu Santinho entrou, pegou a mulher em flagrante adultério, louca, né, enlouquecida, e na concepção, na formação e na criação do seu Santinho, se lava o quê? Se lava a honra com sangue. Pô, pá, pegou lá ponto .40 do seu Santinho, brincadeira, e deu o quê? Disparou, descarregou o pente pelas costas do cidadão. Beleza, aqui o quê? Foi o mesmo caso, só que lá o costume é o quê? E aqui os costumes são outros. Rodrigo, mas não tem lógica, tem. O juiz leva em consideração. Por isso que essa fonte terciária, esses costumes, eles são verificados, ok? Se você botar esse exemplo, o seu Santinho, com um amigo seu que pegou a mulher agarrada lá com outro cara, certo? O juiz vai enxergar, o caso concreto é o mesmo, mas o juiz vai enxergar de forma diferente. Existiu o quê? Existiu uma criação do seu Santinho, você entendeu? Ele tira leite todo dia, ele é um cara que não sabe o que é internet, você entendeu? Agora o teu vizinho não. A tua vizinha, eu não sei o que eu falei mais também, mas enfim, ou seja, não vou falar que você foi traído, né, uma traída, o seu vizinho pegou a mulher lá agarrada com um pintor, você entendeu? A situação é a mesma, foi descarregado a arma pelas costas, foi execução, foi, mas ali, o nosso acesso, o acesso desse vizinho, nós temos acesso à internet, né? A televisão nós sabemos minimamente de lei, sabemos que, mesmo não estudando direito administrativo, direito penal, nós sabemos que isso que não pode. Então, você vê que o caso concreto é o mesmo, mas existem costumes diferentes. Isso sim o magistrado leva em consideração. Por isso que isso é o quê? A terceira fonte do direito administrativo. Tá? Isso aqui é fácil gravar. Falando costume, você vai lembrar do quê? Do seu Santinho. Beleza? O difícil de lembrar é isso aqui, ó, que é uma fonte indireta, e esse registro, essa fonte terciária não é o quê? Registrada. Você entendeu? Aqui, como é jurisprudência, está registrado. Está online, o juiz vai dentro do sistema, ok? E a primária está tanto escrito como no sistema também. Beleza? Questão de prova, as fontes do direito administrativo. Roda para cá comigo, vou dar só uma apagada aqui, tá? Porque eu fiz aqui uma lambança, mas não tem problema. Estou copiando, volta depois do seu vídeo, tá? Tranquilo? Regime jurídico administrativo, a essência da coisa.
Como é que a administração pública funciona? Agora, meu parceiro, começa todas as questões mais pesadas, entre aspas, de prova. Como você é aluno do Rodrigo, você vai, por tradição, fechar a sua prova de direito administrativo. Você que está na segurança pública vai pegar, vai lá, chora, faz o churrasco, me chama, de preferência me convida, mete a ponto 40 na cintura e vai ser feliz de dar o tiro nos outros. Beleza? Ah, você não pode falar isso, Rodrigo. Posso, já acabei de falar e está gravado. Vamos embora. Regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, o que é? É como a administração, os pilares, a administração pública, ele faz o quê? Como ela se baseia. Ela se baseia em dois princípios, e um nós já falamos, entendeu? Ok? Quais são, o que rege o regime jurídico, o dia a dia do direito administrativo, tá certo? Princípio da supremacia do interesse público, nós falamos na aula anterior, tá certo? E outra coisa aqui, jogando para cá, a indisponibilidade do interesse público. Essa é a novidade para você. O que cai mais, Rodrigo? Esse daqui. Só que os dois são o pilar do regime jurídico. Como que a administração pública tem que fazer e de que forma? Como assim, Rodrigo? Supremacia do interesse público. Lembra do exemplo que nós demos na outra aula? Da moto? O cara botou o quê? A Polícia Rodoviária União, botou a Polícia Rodoviária Federal e automaticamente te obrigou a frear, certo? Ele estava defendendo o quê? O interesse coletivo. Tranquilo? Então, se a União, nesse caso do exemplo, está defendendo o interesse coletivo, isso daqui é um poder ou um dever? Um poder da administração pública. Questão de prova. Tá legal? Isso daqui é um poder da administração pública. Tranquilo? Beleza? Ah, o de baixo, então, vai ser o oposto, Rodrigo? Vai. Vamos explicar, você já pode colocar no seu caderninho o quê? Se o princípio da supremacia do interesse público é o poder, a indisponibilidade do interesse público é um dever. E o que a gente percebe nesses alunos? Essa palavra indisponibilidade confunde um pouco, tá certo? É que não está disponível, é praticamente o inverso. Tira essa palavra da mente e no direito administrativo você vai entender isso. Indisponibilidade do interesse público sendo o quê? O Estado, indiferente à esfera, a administração pública, municipal, estadual, federal, ela não pode abrir mão do quê? Dos deveres que ela tem, com os seus administrados. Então, a disponibilidade do interesse público, o agente público, o órgão, a administração pública, como um todo, não pode deixar de fazer algo que seja o quê? Algo que seja direito, certo? De um administrado. Pô, me dá um exemplo, Rodrigo. Licença. Nós vamos falar muito de licença. Licença à maternidade, ok? É um direito? É. Eu vou tratar muito isso em outras aulas à frente, ok? A administração, o poder público, a administração pública, ela pode indisponibilizar esse interesse desse particular? Não, ok? O regime jurídico dela compõe poderes, freou a nossa moto, lembra disso? Mas tem o quê? Deveres. Ela tem obrigação, nesse caso, de dar à servidora pública o quê? A licença maternidade. Então, grava regime jurídico administrativo. Por quê? Eles adoram botar isso aqui no corpo da questão. Segundo o regime jurídico administrativo, você já tem que parar e pensar. Logicamente, nós vamos aprofundar com outros detalhes. Falou nisso, supremacia do interesse público. Falou, então, regime jurídico administrativo, que é o que vai estar no corpo da tua questão. Automaticamente, para a gente fechar, você tem que lembrar de princípio da supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. O Estado manda, a administração pública manda, ok? Em favor da coletividade, beleza? O coletivo manda e você vai ser o quê? Vai ser prejudicado
comparativamente com a coletividade, beleza? E esse regime jurídico também tem como base a disponibilidade do interesse público, ele não pode abrir mão de você, né? Vamos aprofundar no curso. São denominados poderes da administração pública e o de baixo são o quê? Deveres, como nós falamos, temos exemplo da licença maternidade. Por mais que a administração pública não queira, ela é obrigada a dar essa licença. Beleza? Eu tenho certeza que você está se apaixonando pelo direito administrativo, tem muita coisa legal ainda, tá certo? Já rever a aula, rever, trever, e a partir daí já começa a fazer as questões de prova. Vamos ter nossas aulas também com as respectivas questões de concurso, e aí nós vamos já trilhando juntos até a tua aprovação. Beleza? Abração, moça. Fala, meu aluno, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja estudando, desde que você esteja estudando efetivamente. Tá legal? Sempre, toda aula, eu vou botar uma parte, falar rapidamente um detalhe para você, e essa nossa aula, vou dar prosseguimento ao estudo do direito administrativo. Eu falo para você o quê? Você só tem êxito se você tiver uma constância de estudo, meu amigo, tá certo? Tem até uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte: o objetivo, ele é atingido dependendo da constância do seu propósito. Isso é um troço muito legal, é muito bacana você parar e raciocinar em cima disso. Mas beleza, você agora você já me conhece, professor Rodrigo Almeida, sou professor de Direito Administrativo, e vamos dar continuidade, porque a prova em algum momento, o edital sai e você vai dar de cara com ela. Vamos lá. O que nós conversamos até agora, nós estamos no processo de direito administrativo, no processo de alfabetização. Né? Tanto é que nós falamos daquela palavra nova para você chamada de jurisprudência, nós falamos num termo que na verdade é um tópico muito importante, que é o que? O regime jurídico administrativo. Isso vai cair na sua prova, principalmente esse tópico, essa frase, vamos colocar assim, regime jurídico administrativo, já chamei tua atenção. Então escuta o professor, porque aqui a minha missão é fazer você gabaritar o direito administrativo. Professor, mas eu li não sei o que tem um negócio a mais. Meu amigo, negócios a mais, o que você tem que fazer? É quando você tem tudo na sua cabeça, você está 100%, você está pegando simulado e tirando 80, 85, 89%, quase fechando o direito administrativo, ok? Quando você passar dos 90% de acerto e simular o direito administrativo, aí você parte com algo a mais. Lembrando, tudo depende da área do concurso que você for fazer, tá legal? O que eu aconselho? Você vai fazer tribunais, cai direito administrativo? Cai, certo? A forma que é pedido, a matéria é a mesma, a forma que é pedido é diferente da área de segurança pública, tá legal? A área policial, por exemplo, se você quer ser polícia, as questões são mais o quê? Mais secas, você entendeu? Mais claras do que aquele linguajar mais rebuscado das questões de tribunais. Mais uma dica para você. Continuando, já que estamos no processo de alfabetização, você está aprendendo toda a base que você precisa para a continuidade da nossa matéria. Nós vamos falar hoje, tocamos a administração pública, e nós temos que falar, bom, se existe a administração pública, e nós já falamos, nos blocos anteriores, nas aulas anteriores, chegamos a falar, e vamos detalhar, aprofundar à frente, de esfera municipal, esfera estadual e esfera federal, no caso a União, certo? Você tem, para você falar nisso, você no mínimo deveria parar e falar, bom, beleza, toda vez que ele fala Estado, é Estado o quê? Do Rio de Janeiro? Estado da Bahia? Você entendeu? O Estado de Minas Gerais? Ou é o Estado Federação? Você entendeu como é que você tem que organizar na tua mente? É por isso que a gente começa com essa diferença, né? ou essa casadinha chamada o quê? Estado e governo. Isso daí é muito chato, ok? Mas você não escapa. Qual é a grande vantagem disso tudo? Eu vou falar para você o que cai, o que você precisa estar aqui no quadro para a tua prova. Confia, porque é o que você necessita para responder qualquer questão de prova.
Agora, no final, eu vou dar um mnemônico para você. Nós vamos trabalhar muito no direito administrativo com mnemônico. O que é mnemônico? Aquelas maluquices, aquelas frases que você inventa para você gravar o quê? Gravar uma matéria de forma mais fácil. À frente do direito administrativo, nós vamos falar, por exemplo, da PAT, os atributos dos atos administrativos. E qual é o mnemônico? A PAT. A PAT, sim, a PAT. Aí você vai ver, né? O que é a PAT? Vou falar agora, vai perder a graça. Okay? E nessa matéria, que é uma das mais chatas possíveis, uma das partes mais chatas, eu vou dar um mnemônico para você e eu falo diretamente para você e você pode confiar. Se você gravar esse mnemônico, você não precisa ler todo o capítulo de uma apostila que você adquiriu para fazer os seus estudos, tá legal? Confia, vamos lá. Governo e Estado, falamos de esfera, certo? Nós temos que falar de governo e Estado. Para você, quais são os elementos, certo? De um governo para se formar um Estado que seja. Para você, quando fala de Estado e governo, você possui o quê? Você possui elementos. Esses 3 elementos você tem que gravar a título de raciocínio, tá? Já foi muito mais cobrado, não é muito de cair, mas você precisa entender. Para você falar em governo, você tem que o quê? Você tem que entender o processo dos elementos. Quais são os elementos disso daqui? Okay? De um governo que vai formar um Estado, o povo, o território e um governo soberano. Então, para você formar um Estado como um todo, você precisa desses 3 elementos. O povo, né, integrante desse local, você precisa do território, então é um povo que faz parte, integra esse território, e esse território tem que haver o quê? Tem que ter um governo, uma administração constituída, tá legal? Beleza? A administração essa que nós já pincelamos e nós vamos aprofundar que tipo de administração pública, que tipo de administrações rege a gente para frente, beleza? Então, ó, você tem os elementos do Estado, você tem o povo, esse povo fazendo parte do território, ok? Em um território, concorda? E esse território, necessariamente, ele tem que ter um governo soberano. Aí que está o perigo da prova. Isso aqui é fácil. O gostoso é onde está o perigo da prova. Tá legal? Como? Se a tua questão de prova, a tua banca, for fazer, ela for cobrar esses elementos que já não tem tanta incidência, não estou falando para você não estudar, tá? Ela coloca como alternativa, ou se no caso, no SESP, que agora SEBRASP, que é certo ou errado, ela vai tocar em povo, em território e em governo soberano. Ou vai trocar, você entendeu, tirar um desses, colocar outra coisa que não tem nexo, justamente com a intenção de te derrubar. Agora, o mais perigoso desses elementos para se formar um Estado é o quê? É essa palavra soberano, ok? Se a questão ela está se referindo aos elementos de formação de um governo de Estado, ok? Ela vai colocar o quê? Na questão, obrigatoriamente, como alternativa ou como certo ou errado. Povo, território e governo soberano. Só que esse governo soberano, ele é soberano naquele território, você entendeu? Porque essa palavra soberano, a única coisa soberana que existe dentro do nosso estudo ou na nossa prática no dia a dia, no nosso país, só para você ter ideia, nem a Constituição brasileira é soberana. O teu professor de direito constitucional vai falar que isso é absoluto. Não, não é. A Constituição não é absoluta, ela é relativa, tudo depende de alguma coisa. Você entendeu? É o mesmo raciocínio. Você vê que eu estou linkando administrativo e constitucional? O que o constitucional fala? Todos somos iguais perante a lei, independente de credo, cor, raça, pererê, parará. Não é isso? Isso é absoluto? Não é. Está na Constituição, mas não é absoluto. Por quê? Todos somos iguais. Beleza. Agora, existe um detalhezinho que fala o quê? Temos que tratar
os iguais como iguais, certo? E os desiguais de forma, estou fugindo um pouco da letra da lei, né? De forma desigual dentro das suas desigualdades. Eu estou pegando o condicional e jogando na maldade do soberano. Você vê que eu puxei o condicional e já coloquei um inciso, salvo engano, que já modifica o todos somos iguais, concorda? Como assim, Rodrigo? Me dá um exemplo, você vai ver o condicional. Me dá um exemplo. TAF, você não vai fazer um concurso para a polícia, por exemplo? Você não vai ter que fazer o teste de aptidão física, não é isso? Sim. Você já reparou que o teste de aptidão física para homem é muito mais puxado que para mulher? Né? O homem normalmente corre 2.800 metros em 12 minutos. A mulher corre 2.000, 2.200, ok? Ah, isso é machismo, isso é discriminação. Não. Isso é tratar os desiguais dentro da sua desigualdade. Por quê? Fisiologicamente, estruturalmente, o organismo masculino ele é mais forte do que o organismo feminino. Entendeu? É a mesma coisa aqui. Isso eu estou falando de Constituição, né? Que é o nosso grande guarda-chuva. E aqui, ó, se a questão for governo, Estado e seus elementos, povo, território e governo soberano. Fora disso, não existe governo soberano. Nem como eu estava falando, nem a Constituição ela é soberana. A única, vou anotar, a única coisa que é soberana no nosso país se chama o quê? Vou botar aqui, ó. Soberano, questão de prova. Soberana, somente o quê? A República. República Federativa é a única coisa de todas as leis no nosso país que é soberana. Ah, mas o presidente ele é soberano, ele representa, nós vamos ver isso aí, tá? A Constituição não é soberana, ok? Soberano vai ser o governo aqui se ele estiver falando dos elementos, ok? Mas, o seu conhecimento é cobrado em prova, o único aspecto, forma, tipo soberano no nosso país se chama o quê? República Federativa. Abaixo dela, todos somos o quê? Representações. Tá legal? Por que isso é chato? Pois isso é chato pra caramba, mas eu vou salvar a tua vida. Relaxa, tá comigo, tá tranquilo? Relaxa o seu coração, vamos lá. Se está falando de Estado e governo, o que você tem que gravar é isso daqui. Só que eu sei que você não vai gravar isso daí. Não é que eu não confio na sua competência. Porque isso daqui, se você gravar dessa forma, você vai trocar. Porque na hora da prova você está com a adrenalina lá em cima, está nervoso, com fome, com vontade de ir no banheiro, está tudo errado na hora da prova, devido ao nervosismo, e é muita gente boa troca isso aqui na hora de prova. Só para você, para a gente dar continuidade, a forma de Estado não é o Estado da Bahia, nem do Rio de Janeiro. A forma de Estado é o quê? Federação ou federativo, beleza? Estou escrevendo, você montar seu caderno, vou te dar a cereja do bolo no final. E o sistema de governo, presidencialismo, fala para mim que, primeiro, há condição de decorar esse negócio? Se você ficar batendo, você decora. Agora, na hora da prova, o cara fala a forma de Estado, isso aqui não pode te confundir, pode e vai, é estatisticamente comprovado, a gente trabalha em cima de estatística, ok? De concursos anteriores, beleza? Mas já estou falando para você que a forma de Estado é federativo ou a federação, por isso quando a gente fala, né? O Estado, nós estamos falando, depende da forma de que está falando, da União ou da Federação, como se, em si, né? Melhor dizendo. E o sistema de governo, presidencialismo. Isso eu sei, Rodrigo, o problema é você trocar o sistema pela forma. Ou a questão da prova, maldosamente, ele bota o quê? Ele mesmo troca a forma pelo sistema e você passa batido, tá? Ainda quer brigar depois com a banca, falando que está certo. Beleza? Tranquilo? Aqui foi. Agora vem comigo aqui, ó. Para você falar Estado, governo, elementos, falando, joguei esse pepino para você, né? E aqui, ó, já que nós estamos no nosso Estado Federativo, ok? Nós estamos falando dele, falando dos elementos,
nós sabemos e tocamos, apesar que são palavras de área, nós temos o que? A democracia. Democracia é o que, Rodrigo? Não vou falar agora, eu vou te entregar daqui a pouco, certo? Mas você sabe que o nosso Estado é um Estado, não é isso? Federação, Estado democrático de direito. Isso aí, todo dia a gente escuta isso, mas o que é isso daí? O que eu quero que você grave? Olha só, democracia, a nossa democracia, ela é semidireta ou participativa. Primeiro grande problema, ele pode pedir os dois, pode pedir o quê? Um só, certo? A democracia é semidireta, ou também chamada de participativa, ou seja, semidireta ou participativa, em algum momento, o povo, apesar que constitucionalmente, né, o povo é a voz de Deus, o povo é que o poder emana do povo, isso aí em tese, né? Ok? Então você tem, olha só, aqui gravar que a democracia ela é semidireta, então você sabe que o povo tem poder até um determinado ponto, uma representatividade até um determinado ponto, ou participativa, você percebe que tem o quê? Que tem o dedo do povo também, beleza? Democracia semidireta ou participativa, essa é essa é a representação, que é a democracia. Também é chamada de quê? Direta e indireta. Rodrigo, se perguntar para mim se a democracia ela é ou pode ser direta e indireta, é a mesma coisa, ok? É muito, por isso que eu botei azul, é muito mais comum você o quê? Ela utilizar direta e indireta. Aí eu vou ter que falar com você, de que forma você exerce, nós exercemos o quê? A democracia de forma direta. Aí eu voto, não é. Aí você tem um grande... Mas se o meu voto ele não entra, o meu representante não entra, é aí que está o grande mistério da questão. Você está certo? Tá. Mas você tem que botar o quê? O nome no lugar certo. Então, olha só, o que é uma democracia direta? É quando o povo diretamente ele participa do quê? De uma decisão, ele participa de formação de lei, ele participa da movimentação do Estado, nação, como um todo. De que forma, Rodrigo? Você vai ver muito constitucional. Então, a democracia ela é direta através de quê? Plebiscito, referendo, lembra disso? Você vai ver constitucional. Referendo, isso acontece, ação popular, não é isso? E por aí vai. Beleza? Só para matar a curiosidade para você entender o que é o plebiscito. O que é o plebiscito? É quando o Estado ele está, por exemplo, para fazer uma grande mudança numa lei, certo? De forma que vai atingir toda a população, ele faz uma pesquisa prévia. Então é um plebiscito. Ele vai para a rua, faz um censo e com questionamento: você é a favor disso? A favor daquilo, né? Há muitos anos atrás teve até um plebiscito para saber, não me recordo se foi um plebiscito ou referendo, para saber, para ver se alterava, se continuava presidencialismo ou parlamentarismo, e o povo opinou. Tá legal? É isso aí. Plebiscito é quando o governo em geral, o Estado, ele faz o quê? Um levantamento, o que o povo acha do que está por vir, daquela alteração. E o referendo, que normalmente acontece, eles alteram e vai para a rua para saber o que o povo achou. Tá legal? Mas isso daí você vai se aprofundar em constitucional. O que eu quero que você entenda que dessa forma o povo está exercendo a democracia direta, depende dele. Você entendeu? A opinião dele pode ser positiva ou negativa, isso vai ser mudado ou não vai ser mudado. E a forma indireta, Rodrigo? Essa forma indireta é através do quê? É através dos seus representantes democraticamente eleitos. Você não vai lá, você não tem tempo para ir na Câmara dos Vereadores, você não tem tempo para ir lá junto da Assembleia Legislativa do Estado, ok? E você não tem tempo para ir na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional em si, na Câmara dos Deputados,
e o Senado Federal, ok? Você pode participar? Pode, beleza? Mas, já que você não tem tempo, você toca a sua vida, o que que acontece? Você elege representante e está exercendo o quê? A democracia de forma indireta. Em tese, não vamos entrar em detalhes, positivos ou negativos, aquelas pessoas eleitas, né, de forma democrática, está representando o seu interesse. Beleza? Tranquilo? E a cereja do bolo, Rodrigo? A cereja do bolo vem agora. Vou ajudar você. A minha função é fazer você marcar o X no lugar certo. Beleza? Vou apagar aqui e agora isso daqui você tem que escrever no seu caderno. Tá? É um mnemônico, não é um mnemônico do Rodrigo, é um mnemônico já bastante conhecido, e o que dá certo a gente continua, tá certo? E vai dar certo para você. O que que é? Você vai pegar no canto do teu caderno e vai escrever exatamente, decorar. Eu quero que você decore, que a partir daí você está economizando as 30 folhas da apostila, tá legal? Então o que que é, Rodrigo? Olha só, o Estado fede, pode parecer estranho, mas vai salvar a sua vida. A República é fogo, ou é foda, tá? Depende do professor, e eu gosto de outra palavra, mas enfim. A República é fogo, o presidente é sistemático e o regime é democrático. Então você escreve isso, bota em vermelho no teu caderno, tira a xerox, bota no banheiro, no espelho, no teto do teu quarto, e aí você vai olhando esse troço. Tudo isso que nós falamos, a não ser esse detalhezinho de direto e indireto, e você vai ver no material que você está utilizando, você vai economizar umas 20, 30 folhas. O que você responde qualquer questão com isso daqui? O que que é isso? É aquelas duas frases propositais que eu botei no início para tocar terror na sua vida. Com isso daqui você tem tudo. Como assim, Rodrigo? Olha só, perceba. Qual é a forma? Olha só, qual é a forma de Estado? Qual é a forma de Estado? Diz para mim, vou botar em azul. Qual é a forma de Estado? Forma de Estado federativo. Acabou. A República é fogo. Quase que eu falei outra coisa, que estou acostumado a colocar outra coisa. A República é fogo. O que você pode pegar disso daqui? Qual é a forma de governo republicano? Ok? Caramba, Rodrigo, você está sendo uma luz na minha vida. Eu sei. Ok? Eu sei que você está sofrendo com isso daí. O presidente, ele é sistemático. Qual é o sistema de governo? Presidencialista. Beleza? Ok? E o regime é democrático. Qual é o regime de governo? Democracia. Entendeu? Vai por mim. É engraçado, eu sei. Vai por mim, mas se você decorar isso daqui e tem as piores informações, você mata 100% das questões em prova. Você mata 100% das questões em prova. Beleza? Deu uma tremida aí? Deu, né? Eu dei uma esbarrada aqui, não repara não. Ok? Eu faço o câmera sofrer. Tem hora que eu saio do foco, você entendeu? O câmera sofre. Relaxa, quem sabe faz ao vivo. Beleza? Imagina eu tento, estou eu e você nessa madrugada conversando. Grava isso daqui, esquece aquele monte de folha e toca a tua vida, amigo. Você só precisa disso, 100% das questões você mata. Tranquilo? Aula importantíssima, ok? Leia o que você quiser ler, mas se o desespero bater, porque eu sei que vai bater, ó, lembra do Rodrigo. Tranquilo? Beleza? Na próxima aula nós damos continuidade. Fala, meu aluno e minha aluna, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Professor Rodrigo Almeida novamente com vocês.
para dar continuidade no nosso estudo do direito, quase caiu, do direito administrativo, tá bom? Mais uma vez, sempre façam as suas revisões e sempre realizem questões de concurso. Não adianta você saber qualquer uma das disciplinas de direito e do ciclo básico, português, raciocínio lógico matemático e informática e afins, se você não exercitar. Tá legal? Passa no concurso que circula mais vezes pelo edital, fazendo questões e simulados. Tranquilo? É até óbvio eu falar isso, mas você que está começando agora, ou já deu de cara com esses erros de não fazer exercício, acorda e vem com a gente, para a gente continuar com a nossa saga. Hoje, nós vamos trabalhar a parte de separação de poderes. Beleza? Separação dos poderes. Que poderes são esses, Rodrigo? Executivo, legislativo e judiciário. Tá? O que eu tenho que falar para vocês? Você vai perceber que esse tópico você vai ver novamente no direito constitucional, você viu em aulas anteriores, que eu falei que o direito administrativo, ele transita em outros direitos, ele até embasa muito melhor outros direitos, tá? Necessariamente até obrigatório em outros direitos, e no constitucional você vai ver novamente isso daqui de uma forma mais aprofundada, que vão pegar cada poder e ver o que? As suas atribuições, até coisa que está caindo muito prova também de constitucional. O professor constitucional vai falar com vocês, beleza? Então, quais são os poderes? Vamos para o direito administrativo, quais são os poderes que interessam a gente? O mesmo constitucional, tá? Poder executivo, legislativo e judiciário. Beleza, Rodrigo, eu tenho uma noção do que é isso. Então, você no administrativo, como eu falei para você, você vai, o que está no quadro, você escreve no seu caderno e a partir daí você tem o material suficiente para estudar. Em constitucional, em direito constitucional, você vai ser questionado e vai ser solicitado em concurso, em qualquer tipo de concurso que tenha direito constitucional, a parte de atribuições de cada poder desse. Não é o nosso caso, tá? O nosso caso, nós vamos falar, é a parte de separação deles, o que colocar aqui vai cair na sua prova, e a partir daí nós entramos aprofundadamente na parte de quê? Na parte de administração pública direta. E aí nós vamos entrar afinco em praticamente 40%, 50% das questões de prova, beleza? Quais são as separações dos poderes? Quais são os poderes, melhor dizendo? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Beleza? Até aí eu sei, Rodrigo. Tranquilo? Tranquilo. Ok? O que vai interessar para a gente aqui? Preste atenção. O que vai interessar são as pegadinhas de prova, certo? Em cima das funções de cada um. Tá, ok? Não é atribuições que eu falei no direito constitucional. Quais são as funções de cada um? Você vai se ater ao seguinte, ó. Função típica, ok? Função típica e a função atípica de cada um deles. Isso é a questão de prova, beleza? Agora tem uns detalhezinhos que até determinados amigos, determinados professores, que são muito bons por sinal, ok? São bacanas, mas às vezes deixam de falar certos detalhes, ok? Minuciosos por sinal. Vamos lá. Qual é a função típica do poder executivo? Bom, se você tem um poder executivo, nós estamos falando o quê? De qualquer esfera, municipal, estadual ou federal. A função típica do poder executivo, ela é o quê? Vou botar aqui, ó, ADM, é administrar, tranquilo? Eu vou preencher aqui e aí nós raciocinamos. A função típica do legislativo, o próprio nome está falando, é o quê? Legislar.
legislar. A função típica do judiciário, julgar. Ah, Rodrigo, isso é fácil, isso cai em prova? Tecnicamente sim, ok? Mas os detalhes que são mistério da coisa, tá legal? E a função atípica, raciocina comigo. O poder executivo, qualquer das esferas, certo? A função dele é administrar, perfeito. Qual seria uma função atípica do poder executivo? Deixa eu botar em vermelho aqui. Do poder executivo, uma função atípica dele. O que nós vimos, o que a gente percebe que o poder executivo pode o quê? Exercer outra função que não seja típica dele. Julgar. Tá legal? Julgar. Beleza? Qual é a função atípica do poder executivo? Certo? A função atípica do poder executivo é o quê? Legislar. Tá legal? Legislar. Vamos falar por quê? Qual é a função atípica do poder legislativo? Administrar. Qual é a função atípica do poder judiciário? Administrar. Vamos colocar mais alguns detalhes ali, tá? Então, esses detalhezinhos são o quê? Os mais recentes em prova. Okay? Porque a banca, ela cobra isso daqui, né? Nós não completamos ainda, ela cobra isso daqui, mas dependendo da banca, tipo SESC, SEBRASP, não é que é a banca mais difícil, depende do humor do organizador do concurso, ele pega o quê? Ele vai pegar o canto de caderno para dar um susto no concorrente, beleza? Então vamos lá. Por que a função atípica do executivo é legislar? Bom, vamos pegar a esfera federal, tá? O presidente da República, normalmente o presidente da República, quando ele toma posse, o que acontece? Ele, como proposta de campanha, ele levantou durante o processo de pré-campanha e campanha eleitoral dele, ele levantou a bandeira que automaticamente é normal em diferentes partidos. A pessoa, quando ele assume, ele ganha o pleito, ele assume, ele vai fazer o quê? Ele vai, se possível, imediatamente fazer o quê? Fazer um ato atípico que é legislar, tá certo? Como assim, Rodrigo? Me dá um exemplo simples. Função atípica do Poder Executivo legislar. O que eles pedem em prova? Me dá um exemplo, Rodrigo. MP, medida provisória, tá certo? Normalmente o presidente recém-possado, né, recém-nomeado, melhor dizendo, em exercício, ele faz o quê? Normalmente a primeira coisa que ele faz é uma medida provisória, tá legal? Essa diferença entre medida provisória e outros atos vai ficar muito mais detalhada no Constitucional. Eu quero só que você enxergue que o Executivo, além de administrar o país, o Estado ou o município, ele também o quê? Legisla, tá legal? Medida provisória, um decreto, tudo bem? Então vamos lá. Função típica do legislativo, você já sabe que é legislar, ok? E a função atípica, ela é o quê? Administrar, beleza? Beleza, Rodrigo. A função atípica é administrar. De que forma? Ele legisla. Quem é o legislativo? Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, né, e o Senado Federal. Eles legislam, mas a função atípica, por exemplo, é o quê? A sua auto-administração, a administração como um todo. Me dá um exemplo, Rodrigo. Bom, Senado Federal. Senado Federal, ele não tem um almoxarifado? Tem. Ele não tem que saber o que tem, o que precisa de material de almoxarifado para funcionar, por exemplo, a Câmara dos Deputados? Sim. Isso é auto-administração, ok? Isso é uma função atípica, já que atípica é o quê? É legislar. Outra coisa, ele legisla, mas ele também faz o quê? A sua administração. Me dá outro exemplo, Rodrigo? O Senado Federal, como nós falamos, o Senado Federal não tem concurso público? Tem. Até tem um dos cargos mais cobiçados que tem no país,
que é o que? A Polícia Legislativa do Senado, a Polícia Legislativa o quê? Da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ensino médio tem o salário inicial R$20 mil, não é isso? Todo mundo quer. Quem é que faz esse concurso? Quem é que sinaliza a necessidade? A própria administração do Senado, a própria administração o quê? Do Congresso Nacional, ou seja, a própria administração do Legislativo. Então, a típica legisla e a função atípica, por exemplo, é a administração. Vamos botar aqui, vou botar concurso, tá? Concurso externo ou concurso interno, que seja. Beleza? Só para você gravar. Função judiciária, função típica do judiciário, você já sabe que é julgar, mas existe um detalhezinho que é a parte da atípica. Olha só, Rodrigo, você botou aqui atípica administrar, não é isso? É, só que, muito cuidado, isso está caindo muito em prova. Administrar é o mesmo raciocínio do legislativo, né? O Ministério Público Federal, ele não precisa de concurso? Precisa, né? E aí? E aí ele vai fazer uma comissão, vai ver a necessidade, vai o quê? Vai, administrativamente, vai fazer o quê? Propor o seu concurso. Mas o mais importante aqui, ó, além de administrar, que é o meu raciocínio do legislativo, ele tem o quê? Legislar. Esse legislar é o quê? É o grande pulo do gato do concurso atualmente, tá certo? Como que o judiciário, Rodrigo, legisla? Se é a função do legislativo? Simples. O judiciário não tem decisões de juízes? Tem. O que nós falamos em aulas anteriores? Várias decisões parecidas ou iguais de juízes, ou seja, componentes do judiciário, vão fazer o quê? Vão virar jurisprudência. Então, aí está as questões de prova. Esse exemplo de função atípica do judiciário é a produção de jurisprudências. Jurisprudência não vira tecnicamente uma lei, então eles estão o quê? Legislando. Beleza? Olha o pulo do gato. Isso aqui, questão de prova, Rodrigo? É, tá? Mas esses detalhezinhos é que eles costumam pegar o aluno diretamente no certame. O cara está meio distraído, ele vai e escorrega. Beleza? Então, olha só, você já está com um embasamento muito legal para nós começarmos a estudar a parte de organização administrativa, que é o que? Uma chuva de questões na tua prova. É muito interessante você botar no teu caderno o quê? Essa separação de poderes, ela não é absoluta, tá? Eu vou botar no cantinho aqui, isso aí são questõezinhas de prova também, tá? Ela não é absoluta. Como assim, Rodrigo? O executivo, ele toca a vida dele, o legislativo, ele toca a vida dele, e o judiciário, e aí ninguém se mete no quintal alheio. Não é assim, tá? A separação não é absoluta. Por quê? Existe uma, que é o direito constitucional, existe uma teoria chamada, vamos botar mais claramente, de pesos e contrapesos, que permite, e é assim que é feito, permite o quê? Que o judiciário, ele tome conta, fique observando o executivo, você entendeu? O executivo, ele fica observando o legislativo, o judiciário fica o quê? Observando os atos do executivo. E aí, eles vão o quê? Eles têm uma relação harmônica, certo? Harmônicas, mas independentes. Ou seja, judiciário, executivo, se você estiver abusando das suas prerrogativas e dos seus direitos, eu como judiciário posso fazer o quê? Eu como judiciário posso botar o pé em cima de um ato administrativo teu. Aí lá na frente nós vamos ver o que é, na parte de revogação e na parte de anulação de atos administrativos. Só para você fechar o raciocínio, para você ver que ficam o quê? Um observando. Eu cuido do meu, você cuida do seu, mas eu estou te olhando. Se você abusar, eu entro no meio da sua seara. Tá legal? Beleza? Então bota aí que a separação dos poderes não é absoluta, ela é
relativa. Um fica tomando conta do outro, beleza? Tranquilo? Um abraço para você e até a próxima aula. Fala, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja estudando, o que importa é que você esteja estudando e principalmente mantendo as suas revisões em dia para que você não acumule, tá? Visto que qualquer concurso público você tem uma gama, você tem um conjunto, um número específico de matérias, tá legal? Então, são necessários sempre você manter a sua matéria revisada, tá legal? Dando continuidade ao direito administrativo, hoje nós vamos ver o principal, ou o grande alicerce da nossa matéria, que se chama organização administrativa, tá? Organização administrativa. Aí o que você vai falar, Rodrigo? Aqui é o seguinte: sem essa aula você não entende o resto do direito administrativo, o restante da disciplina, tá? Por quê? Porque todo esse raciocínio aqui, que nós vamos fazer em uma ou duas aulas, para entrar em detalhes, a organização administrativa como um todo deve pegar umas 5, 6 aulas, entendeu? Até um pouquinho mais, que é uma das partes mais importantes do nosso concurso, tá legal? Eu vou fazer aqui, vou trabalhar com você no estilo de mapa mental, tá certo? Pô, Rodrigo, mapa mental quer dizer que está resumido? Não. É uma forma que você tem de você visualizar como um todo, fica mais fácil de você assimilar. Tá legal? Então, falando de organização administrativa, aqui nós puxamos o quê? Aqui nós puxamos o que interessa para a gente, que é a administração pública. Administração pública. Então, Rodrigo, nós vamos começar agora a entender o que é a administração pública. Sim, é a organização administrativa, certo? Falando especificamente da administração pública, beleza? Eu tenho que deixar você especialista em administração pública agora. Então, vamos lá. O que eu quero de você? Toda a administração pública como um todo, em todas as esferas. Depois nós vamos especificar. Dar exemplo de federal, em outras aulas. Dar exemplo de federal, de estadual, de municipal. Beleza? Enxergue como um todo agora. A administração pública, a sua estrutura, a sua organização, ela se faz da seguinte forma. Tudo isso aqui, moçada, cai sempre em prova, certo? A administração pública, ela é dividida em administração pública direta, certo? E administração pública indireta, beleza? Tranquilo? Essas são as duas administrações. Nós vamos falar dessa daqui, de todas as questões de prova, e vamos linkar com essa daqui. Por que linkar, Rodrigo? Porque uma depende da outra, certo? Ou melhor dizendo, a indireta depende exclusivamente da direta. Tranquilo? Então, olha só, quando se fala em administração pública e organização direta, administração pública direta, quem é que faz parte? Quem são os integrantes da administração pública direta? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Entendeu agora? Nós vamos falar de caráter amplo e os exemplos nós vamos brincar aqui, ó, exemplos da União, exemplos do DF, dos estados e do município. Beleza? Tranquilo? Falou em administração pública direta. Vou botar aqui, ó. Administração pública direta. União, estados, Distrito Federal e município. Tem que gravar isso daí. Ok? Em prova, eles são chamados também de quê? Vou botar aqui, ó. Hashtag, para você lembrar. Em prova, eles são chamados também de quê? De entes públicos, também chamado de entes públicos. Se na questão tocar em ente público, ele está falando de algum integrante da administração pública
direta, tá legal? Ô Rodrigo, eles dão outro nome, esse pessoal dão, qual é o outro nome? Entes federados. Entes federados. Se chamar de ente público, está falando da administração pública direta. Se chamar, na tua questão, tocar em entes federados, ele vai estar falando o que também? Da administração pública direta. Tem mais algum sinônimo, mais algum apelido que esse povo tem, Rodrigo? Tem. Eu vou botar em azul, tá? Só porque está sendo um dos mais pedidos em prova. Qual é, Rodrigo? Aqui, ó, são chamados de pessoas políticas, tá legal? Falou em pessoas políticas, está falando da administração pública direta e dos seus representantes, que é a União, os estados, o Distrito Federal e o município. Tá legal? Estamos o quê? Nós estamos fazendo a tua alfabetização na direta com a indireta, tá certo? Eu vou apagar a indireta para colocar mais detalhes da direta, questões de prova também, para você entender. Beleza? Depois eu vou juntar o raciocínio das duas. Quais são as principais características? Certo? Da administração pública direta. Eles têm o quê? Vamos lá. Eles têm autonomia política. É diferente dos poderes que nós vimos. Um toma conta do outro, se um vacilar, um exagerar, o outro vai e dá uma freada, tá legal? Aqui não. Aqui os municípios, certo? O município, o Estado, a União, o Distrito Federal, eles possuem a sua autonomia política. Eles se gerem, certo? Autonomamente. Beleza? Tranquilo? A administração municipal não tem nada a ver com a administração estadual. Se for linkar com leis, aí é outra coisa, né? Não pode sobrepor, tem que seguir as leis do Estado e principalmente as leis federais. Tá? A título de administração pública, não é isso? A gestão em si do município, do Estado, do Distrito Federal ou da União, o que acontece? Todos têm a sua autonomia política. Se tem autonomia política, eles também têm o quê? Autonomia administrativa. Poxa, o município tem que fazer um relatório mensal ou anual para o governador do estado? Não. O município tem que prestar contas para o Tribunal de Contas do estado, para o TCE, por exemplo. Nós vamos ver para frente, tá legal? Então existe autonomia política, existe autonomia administrativa, existe autonomia, nós vamos entrar muito nesse tópico aqui, mais detalhes à frente, autonomia patrimonial, ok? Beleza? O que é do município é do município, tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Existe mais algum, Rodrigo? Se você tem política administrativa e patrimonial, mais do que justo você ter o quê? Autonomia financeira. Poxa, Rodrigo, mas aí soa estranho. Porque, por exemplo, o município quando tem alguma necessidade, o Estado quando está em calamidade pública ou algo parecido, certo? O que acontece? Ele pede auxílio, ele pede socorro o quê? Ao governo federal. Aí é o quê? São ajudas, aí são suportes. É permitido? O município está com uma situação grave, alguma situação financeira ou pandêmica, né, de saúde, pede auxílio ao Estado, o Estado pede verba, o Estado faz o quê? Pede verba para o governo federal. Isso acontece, mas na gestão do dia a dia existe a autonomia financeira. Cuidado com isso aqui, que é questão de prova, beleza? Mais uma vez, a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? Essa galera da administração pública direta, as bancas deixam de chamar de administração pública direta e podem chamar os entes federativos, está falando a mesma coisa,
Tá? Os entes políticos, está falando a mesma coisa. Os entes federados, está falando a mesma coisa. Cuidado, porque eles utilizam muito essa parte de, em vez de falar integrantes, chamam de entes. Beleza? Tranquilo? Fechou? Isso daqui é primordial. Tá legal? E aqui, ó. E aqui agora nós vamos fazer o quê? A indireta. A partir de agora nós começamos com o raciocínio da administração pública indireta. A administração pública indireta, eu quero que você preste atenção agora, tá? A administração pública indireta, existe componentes, perdão, componentes é ótimo, né? Existem integrantes, é óbvio que existe. A direta tem os seus integrantes e a indireta também os seus integrantes. Aí existe um famoso mnemônico no concurso público que você tem que gravar, que é a famosa fase. Quem está nessa caminhada há mais tempo, né, no concurso já sabe, isso daí já estudou administrativo, está nessa luta, já sabe o que é a fase. Pô, Rodrigo, o que é fase, cara? Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, eu vou botar a fase. Tá legal? Falou em fase, tá falando o quê? Você na hora tem que lembrar da administração pública indireta. E o que são essa fase, Rodrigo? São quem? São os componentes, certo? Quem faz parte dessa administração pública indireta, ok? Quem são? Vamos lá, olha só. As fundações públicas, as autarquias, as sociedades, vou botar abreviado aqui, tá? As sociedades de economia mista ou mistas e as empresas públicas. Isso cai em prova, Rodrigo? Não cai. Isso despenca em prova, tá? É tão importante que nós vamos ter uma ou duas aulas, ou até mais, que nós vamos trabalhar especificamente cada característica de cada o quê? Cada ente desse, também é chamado de ente, não vamos colocar agora, cada integrante da administração pública indireta, beleza? Segurou? Você sabe que direta? Ah, sim, vou botar aqui, só para ficar um padrão, tá? Deixa eu botar aqui, ó, administração pública indireta, beleza? Tranquilo. Vamos começar a amarrar isso tudo agora. Falamos da administração pública direta, estamos falando da administração pública indireta. Quem são? Fase, fundação pública, autarquias, sociedades de economia mistas e empresas públicas. Gravou isso? Gravou. O que você tem que saber agora? Vamos amarrar tudo, tá? Olha só, a administração pública direta, ela, vou botar aqui, ó, ela ou elas criam os integrantes, os entes da administração pública indireta. Como assim, Rodrigo? Simples. A União, ela pode, de acordo com a sua necessidade, ela pode criar o quê? Ela pode criar uma fundação pública, pode criar uma autarquia, pode criar uma sociedade de economia mista e pode criar uma empresa pública. Só para você matar a curiosidade, por exemplo, nós vamos anotar isso no caderno, na aula específica. Me dá um exemplo, Rodrigo, de uma sociedade de economia mista, Banco do Brasil. Tá legal? Pô, Rodrigo, eles pedem exemplo em prova? Não, mas você tem que saber para você concatenar teu raciocínio. Tá legal? Banco do Brasil não é federal? É federal, ok? Então, o que aconteceu? A União, ela criou uma sociedade de economia mista chamada Banco do Brasil para fazer o quê? Para gerir essa parte financeira, tá legal? Entendeu? Tranquilo? Então o que você tem que saber? Olha só, a administração pública direta, ela cria o pessoal da administração pública indireta. Como eu coloquei aqui, essa galera aqui, ó, hashtag
O pessoal da administração pública indireta também são chamados de o quê? De entes administrativos. São administrados, beleza? Aí começa outra chuva de questões, em prova. Como assim, Rodrigo? Vamos colocar aqui, ó. Vou botar aqui no cantinho. Aí na próxima aula a gente desenrola, nós vamos lembrar isso daí, a gente consegue botar de uma forma até mais organizada. Preste atenção, o perigo está aqui. A administração pública direta, ela cria o quê? A galera da administração pública indireta. Outra coisa, tira da sua cabeça, entes da administração pública indireta, os entes administrativos, certo? Exemplo, uma autarquia, não são subordinados à administração pública direta. Essa questão mais recorrente em prova, tá legal? O que dá a impressão é que, poxa, Rodrigo, se eu fui criado por meu pai me criou. Se meu pai me criou, até hoje eu devo obediência para ele. Há um fator hierárquico? Não há. Questão de prova isso também, tá certo? A administração pública direta cria o pessoal da fase, não, os entes administrativos que compõem a administração pública indireta, mas não há hierarquia e nem há subordinação. Tá legal? Muito cuidado, né? Porque é perigoso. Vou botar aqui, ó. Ok? Essa relação não existe, não há hierarquia entre eles. Hierarquia, certo? E nem subordinação. Beleza? Rodrigo, eles podem fazer o que quiser, cara? Podem, desde que eles façam, exatamente executem a função, certo? Para que eles foram criados. Me dá um exemplo, só para tentar imaginar isso, nós vamos entrar em detalhes. Me dá um exemplo. Por exemplo, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é isso? A ANAC, ela foi criada para quê? Ela foi criada para fazer a gestão, do espaço aéreo, das leis, cuidado das aeronaves, se está com documentação em dia, não é isso? Aeroportos, heliportos e por aí vai, ok? A ANAC, ela foi, o governo federal, a União olhou e falou assim, poxa, eu tenho muita coisa para fazer, certo? Eu não vou ter tempo de cuidar de avião, de cuidar do regulamento aéreo, você entendeu? Vou criar o quê? Vou criar uma autarquia, certo? Vou criar uma autarquia, nesse exemplo, a ANAC, nós vamos falar detalhadamente de autarquia. Vou criar a ANAC para quê? Para pegar essa função, jogar para ela e me aliviar, você entendeu? Mas a ANAC, ela foi criada para que finalidade? Para cuidar do espaço aéreo, para cuidar da aviação civil, você entendeu? Para cuidar de toda a parte de regulamento, documentação, beleza? Aí a ANAC faz o quê? Chega lá em Brasília, chega no Executivo, certo? Chega na União, que a ANAC, além de cuidar dos aviões, ela está se metendo na parte de navios, ela resolveu fiscalizar navio agora. Fugiu a finalidade que ela foi criada? Fugiu. Entendeu? Pô, Rodrigo, mas se não tem hierarquia, nem subordinação, não tem problema. Não tem problema porque aí eu estou me gerindo sozinho, eu faço o que eu quero. Não é assim. Ela foi criada, esse ente administrativo, da administração pública indireta, a autarquia, o exemplo, a ANAC, ela foi criada para cuidar de avião, ok? Se ela resolve cuidar de navio, meu amigo, está pirando o cabeção, ok? Mas não tem subordinação nem hierarquia, Rodrigo. Ela não deve nada, ela não é o pai aqui, pô, criou, mas você falou que não tem hierarquia e subordinação, então eu posso fazer o que quer. Não é assim. Não há hierarquia e subordinação entre o que? A administração pública direta
e os entes administrados criados por essa administração pública direta. Mas há o quê? Um vínculo, tá legal? Então, muito cuidado com isso aqui, ó. Não há hierarquia nem subordinação, mas há um vínculo. Existe um vínculo, beleza? Esse vínculo nós vamos entrar em detalhes, no momento certo. Então bota na sua cabeça, tudo que está atrás de mim é o que você precisa ter, no teu caderno, beleza? Tem mais coisa, Rodrigo? Muita coisa. O que eu quero de vocês agora é o seguinte: saber quais são os elementos, quais são os integrantes da administração pública direta, saber que eles criam os integrantes da administração pública indireta, que são os componentes do mnemônico fase, e saber que esse daqui, por mais que tenha criado esses daqui da indireta, não tem hierarquia nem subordinação entre eles. Existe um vínculo esse que nós vamos ver na nossa próxima aula. Forte abraço para vocês.